Olá pessoal, estamos nós aqui para mais uma aula de Antropologia Teológica. Eu sou a pastora Gláucia e hoje nós estamos na aula 13. Opa, tem muita coisa boa para a gente estudar hoje. Nós vamos falar hoje sobre o pecado original, ok? Bom, então vamos lá que a gente tem muita coisa para conversar. Só lembrando que eu já deixei os 2 trabalhos para vocês fazerem. Cada trabalho são 2 pontos cada um. Então vamos fazer muito bem feito esse trabalho, porque aí a prova, você vai fazer a prova já assim de uma maneira mais tranquila, tá bom? Temos aí o prazo, tudo definido direitinho lá no trabalho. Deem uma olhada na plataforma, tá bom? Bom, vamos lá. Nós hoje vamos tratar sobre o pecado original. E lembrando que dentro dessa disciplina, Antropologia Teológica, sempre o foco da disciplina vai ser trabalhar os temas que nós já estamos habituados a tratar, a ouvir e conhecer de um modo mais atualizado, vamos usar essa expressão, de um modo mais atualizado para o mundo acadêmico, o mundo secular, o homem pós-moderno, as inquietações dele, os conceitos que ele já traz. E nós, como estudantes, temos que sempre analisar com um olhar crítico, né? Como protestantes, se essa abordagem ela é mais benéfica, se ela acrescenta, se ela colabora, quais são os seus pontos positivos, quais são os seus pontos delicados que a gente precisa observar, o que é saudável para a gente levar para dentro da igreja, do púlpito, de repente num debate, num dia de estudo específico, né? Então existem momentos também oportunos para a gente trabalhar diversos temas, especialmente temas polêmicos, onde a antropologia teológica vai trazer uma nova abordagem sobre temas antigos, ok? Então, nem sempre talvez a gente vá absorver todo esse modo como a antropologia teológica vai se apresentar, mas é bom a gente conhecer, examinar tudo e reter o que é bom, ok? Então, o tema de hoje a gente vai ver sobre o pecado original. O pecado original, que é um tema para nós assim muito tranquilo, muito simples, né? Todo mundo acho que conhece muito bem sobre o pecado original. Mas aí levantam-se algumas questões do homem moderno. O que é esse pecado original, né? O que é esse pecado? Não aceito esse pecado, não vejo esse pecado original. Eu vejo o pecado que eu pratico, até vejo, né? O homem pós-moderno pensa, o acadêmico pensa. Mas que pecado original é esse? Que herança é essa que eu tenho do pecado original? Então, como que a antropologia teológica se propõe a conversar sobre esse assunto? Então, primeiro que muitas vezes é preciso fazer a distinção do pecado original com a prática do pecado, pontapé inicial. Depois, para muitas pessoas, essa questão de pecado original é como se fosse uma peça de museu, é uma coisa ultrapassada, é uma coisa que foi falada nos tempos antigos, nos séculos anteriores, né? Mas o pecado de um homem, Adão, torna todos os seus descendentes pecadores. Isso é o pecado original. Mas para o homem de hoje fala assim, eu não tenho nada a ver com Adão, eu não estava lá, ele que escolheu, se é que Adão existiu, porque muitos ainda vão questionar a própria existência de Adão, até por conta do evolucionismo que a gente já tratou aqui em uma aula, e a antropologia teológica, inclusive, se propõe, né, a flexibilizar até esse processo evolucionista da criação. Não precisa ter sido em 24 horas, um dia de cada vez. Então, eles fazem esse diálogo com as ciências, mas um Deus que dá um pontapé inicial. E aí, quanto a isso, a teologia não abre mão. Deus deu o pontapé inicial e as coisas foram se desdobrando, né? Então, foi uma maneira de tentar atualizar esse tema.
já nessa parte, o homem moderno, na maioria, não aceita essa ideia do Adão, do pecado original, como para nós, que para nós é algo tão tranquilo, tão fácil de compreender, né? Mas por que o ser humano tem essa dificuldade na atualidade? Pela supervalorização do ser humano como sujeito. Então, nós vivemos numa sociedade em que o ser humano pensa: eu sou o sujeito da minha história, eu sou o dono da minha vida, ninguém tem nada a ver com isso. Se eu quiser crer assim, eu creio. Se eu não quiser crer assim, eu não creio. Você tem que me aceitar, senão você é intolerante. A gente está nesse tempo, né? Mundial. Não é nem só do Brasil, é mundial. Então, essa enaltação desse sujeito como ator principal da sua história, né, o fez, quem sabe, maior até do que as escrituras, e muitos se sentem maior até do que Deus, né? Pensam que nem precisam de Deus para que eles possam ter sucesso, serem bem-sucedidos ou ter a sua vida como bem desejarem. Mas nessa perspectiva, então, do evolucionismo, nessa transformação permanente do homem, é uma perspectiva que não entende o paraíso, não entende a queda e não entende a redenção. Então, como que nós vamos dialogar? Como que, quando eu digo nós, né, eu estou falando da teologia, vai tentar dialogar com alguém que não crê no paraíso, não entende, não crê na queda e não crê na redenção. E aí, de contrapartida, algumas atitudes da igreja, né? E aí, quando eu falo igreja, especialmente a igreja católica, antes mesmo do protestantismo, e às esse um pouco depois, nos seus dogmas muito inflexíveis, também dificultaram e dificultam ainda hoje esse diálogo, essa aproximação do homem sem Deus, né? E eles pregavam uma visão muito fixista do mundo. E o que é fixismo? O que é uma visão fixista? Então, é uma doutrina, uma corrente teológica lá do século XVIII. E eles faziam propostas, o próprio nome já diz, né? Fixismo ou fixista, algo fixo, algo que não se movimenta, algo imóvel, estático, né? Então, por exemplo, para a biologia, a teologia fixista propunha, derivada, né? Bebeu da fonte dessa teoria filosófica, se apropriou disso, e aí colocou dentro da biologia a ideia de que as espécies foram criadas como elas são, por poder divino, e permanecerão imutáveis por toda a sua existência, sem nenhuma mudança significativa na sua descendência. Então, na geologia, por sua vez, eles colocaram esse fixismo, sustenta que os continentes teriam se mantido estáveis e fixos em seus lugares atuais através de toda a história da geologia. Bom, essa ideia foi anterior à ideia da teoria que defende que os continentes se moveram ao longo das eras. Isso foi em 1912, né, por Alfred Wegener. Então, a gente também tem que entender que a história, a gente também não pode pegar um fato sem observar a sequência da história, né, para a gente também não ser injusto com os pensamentos. Então, ao longo da história, a teologia ela vai se construir de várias ideias e vai tomar vários elementos, principalmente da filosofia, para criar ali os seus dogmas, para criar os seus pilares, né? Aquelas confissões para que ninguém tenha dúvida do que a igreja cria de fato. Então, esse fixismo realmente também dificultou o diálogo, porque era absolutamente inflexível em coisas que talvez pudessem ter um pouco mais de abertura para, como por exemplo, essa questão dos continentes, né? Então, essa confusão entre a mensagem de fé e a formulação daquilo que se fala também gerou um afastamento,
né, daquele que ainda não cria nas Escrituras. Um discurso também que não envolvia, que não aproximava. Ao contrário, trazia até um processo de ridicularização, né? Anos mais tarde, as pesquisas, os conceitos, né, se formando acerca de tantas coisas, e a igreja permanecia com pensamentos tão antiquados que poderiam ter sido atualizados facilmente, sem que com isso a fé cristã ou a própria Sagrada Escritura fosse fragilizada. Não haveria, no meu modo de entender, nenhum tipo de prejuízo, né? Mas a inflexibilidade, esse fixismo também dificultou esse processo de conversa. Então, voltando aqui um pouco atrás, no tempo do Santo Agostinho, né, que ele foi uma pessoa extremamente importante na teologia e na história da igreja, lá por volta do ano 412 a 430, né, entre esse período, teve uma doutrina que se chamava pelagianismo. Já ouviu falar? Então, eles se opunham. Eu até fiz aqui algumas anotações para não me alongar tanto com vocês, né? Eles negavam o pecado original, eles negavam a corrupção da natureza humana, eles negavam o arbítrio e a necessidade da graça divina para a salvação. Então, para Pelágio, Jesus era somente um exemplo a ser seguido. E a chave para a salvação não era a graça nem o sacrifício de Jesus, mas fazer boas obras. Então, Santo Agostinho luta veementemente contra essa ideia que se opunha a apresentar a graça como algo fundamental para libertar o homem do pecado e para contrapor esse pecado original pelo qual o homem era descendente, fruto lá de Adão, né? Adão, ele foi um modelo, e aí a gente pode ver que por causa da queda, para eles, né, para o pelagianismo, Adão era um exemplo que não devia ser seguido, e Jesus um exemplo a ser seguido. Então Jesus era realmente apenas um bom exemplo. Eles acreditavam, como muitos creem hoje, na autossalvação. Ou seja, o próprio indivíduo se salva pelas suas boas obras, pela sua boa consciência, pelas suas ações, pela sua integridade, pela sua justiça, pela sua retidão, descartando completamente a necessidade da salvação. Então, essa visão é inaceitável para a fé cristã. A fé cristã, na fé cristã, Jesus verdadeiramente é o centro, é o fundamental, é o fundamento, é o essencial. Ele é que nos liberta do pecado e da maldição desse pecado original. Então, nós somos amados gratuitamente e incondicionalmente por Deus, a ponto dele entregar o seu Filho Jesus Cristo. Filho esse que se faz homem, habita entre nós, se entrega como um sacrifício expiatório na cruz do Calvário, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e ressuscita ao terceiro dia, e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Então, a graça, ela que acontece no interior do coração humano, do ser humano, é totalmente necessário para evitar que o pecado nos destrua, né? E para nos conduzir à vida eterna. Então, o texto vai trabalhar sobre a corrupção humana, as consequências dessa corrupção, as consequências até hoje do pecado de Adão, a perda de liberdade para fazer o bem. Paulo vai explicar: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo, né? Então, assim como
todos os descendentes de Adão, ou seja, toda a raça humana, herda esse pecado original. Quando a Bíblia apresenta Jesus como o segundo Adão, está dizendo, do mesmo modo, em Jesus, toda a raça humana pode alcançar a redenção. Né? Então, só Jesus é suficiente para regenerar o ser humano desse pecado original. E aí a Igreja Católica vai trabalhar uma terminologia, né? Pecado original originado. Ou seja, o pecado original habita no homem e ele é um pecador. Por ser um pecador, ele comete pecado. Mas nessa doutrina, ficou faltando algo que para nós protestantes é indispensável, que é o novo nascimento e a conversão. Né? Então, isso a gente vai tratar um bocadinho mais para frente, tá? Então, daqui a pouquinho eu volto para falar um pouco mais para você sobre isso.